À segunda-feira, como é habitual, fazemos a antevisão da semana nos mercados com Albino Oliveira, analista da Fincor. Muito boa tarde e obrigada pela sua presença. Hoje, para já, um dia fraco, com feriados no Reino Unido, Alemanha e nos Estados Unidos, mas ainda assim, quais são os principais dados económicos nos Estados Unidos esta semana? Esta é uma semana relativamente tranquila, mesmo assim, muitos dados, mas provavelmente dados mais de segunda linha. Talvez o dado mais importante sejam as encomendas de bens duradouros, que serão divulgadas amanhã. E é que sempre importante para os economistas tentar prever a evolução do investimento que tem desapontado nos últimos trimestres. Para além disso, teremos mais um conjunto de indicadores de sentimento, tanto de indicadores de sentimento regionais em termos da indústria, que depois vão conduzir ao termos, no início da próxima semana, um indicador nacional, o ISM, que é obviamente um ponto alto da próxima semana, e para além disso também há mais alguns indicadores de sentimento, mas em termos de mesmo indicadores mais de atividade real, teremos provavelmente só mesmo as encomendas de bens duradouros, depois mais um conjunto de indicadores para o mercado de habitação, mas são, como referi no início, indicadores mais de segunda linha, portanto não são daqueles indicadores principais que geralmente têm impacto no mercado. E em relação à Europa, o que é que se espera esta semana? Também vamos ter uma semana relativamente tranquila, um misto de indicadores de sentimento e indicadores mais da economia real. Em termos de indicadores de sentimento, teremos os indicadores da Comissão Europeia de sentimento na quinta-feira. São os últimos, já tivemos até agora, enfim, os principais, o Markit e indicadores também de institutos estatísticos da França e da Alemanha, e provavelmente estes não irão mudar muito daquilo que já foi fornecido pelos indicadores anteriores, ou seja, enfim, como a economia da zona euro, apesar de mostrar algum abrandamento neste segundo trimestre, deverá mesmo assim ser capaz de apresentar um segundo trimestre de 2015 bastante razoável em termos de crescimento económico. Depois teremos, essencialmente, dados na área de vendas a retalho e de consumo para alguns países, Espanha, França e Alemanha, entre quinta e sexta-feira, mas também aqui será uma semana relativamente calma em termos de dados económicos. Quanto aos países em vias de desenvolvimento? Sim, não havendo nada na China que chama a atenção, muito provavelmente esta semana será mais no Brasil. E principalmente na sexta-feira teremos os dados do PIB, do crescimento da economia no primeiro trimestre. O mercado espera uma contração da economia no primeiro trimestre. Aqui a questão será mais saber que tipo de contração que tivemos, se foi mais ou menos forte, e será nessa perspectiva provavelmente o ponto alto da semana em termos de mercados emergentes. Em Itália temos eleições regionais no domingo. Exatamente. O que é que se espera? Essencialmente aqui a grande questão é saber se vamos ter o mesmo efeito que estamos a ter hoje no caso da Espanha. As eleições de ontem em Espanha mostraram de facto uma grande fragmentação, uma grande divisão de votos, com os partidos mais tradicionais, tanto o PP como o PSOE, a perderem uma grande quantidade de votos para os nossos partidos, Podemos, Cidadanos, e aqui a grande questão é saber se de facto em Itália que tipo de situação é que vamos ter, e nem que seja para averiguarmos da popularidade do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro italiano tem vindo a conseguir de facto implementar algumas reformas importantes para a economia italiana, e este de facto poderá ser visto como um importante teste no sentido de avaliar qual é a opinião da população relativamente ao que tem sido feito em termos de reformas. Portanto, e tal como aconteceu em Espanha, onde a reação negativa dos mercados no dia de hoje parece traduzir a expectativa em como o próximo governo. É preciso recordar que no final deste ano vamos ter eleições nacionais em Espanha, e estas eleições regionais podem ter sido, sinceramente, digamos, algum ensaio, e, portanto, até que ponto é que, de facto, não estamos a caminhar para um enquadramento político mais difícil, no sentido de serem implementadas reformas estruturais que os mercados financeiros assim pretendem. E, portanto, tal como aconteceu em Espanha, muito provavelmente será esse também o ponto de vista dos mercados em Itália, quando estiver na segunda-feira a analisar os dados. Esta semana temos também o discurso de vários membros da Reserva Federal norte-americana ao longo da semana. Sim, aqui é claramente importante, não só porque o calendário económico de facto vai estar mais tranquilo, como referi, mas também como tivemos a oportunidade de ver na sexta-feira com o discurso de Janet Yellen, a expectativa do Banco Central americano não se alterou face aos últimos meses. Não obstante a economia aparentar um ritmo de crescimento mais lento, a verdade é que a expectativa do Banco Central é que ainda será suficiente para permitir avançar até o final deste ano com uma primeira subida da taxa de juros. E, portanto, se de facto a mensagem de Janet Yellen na sexta-feira foi esta, ou seja, em condições normais a Reserva Federal vai avançar com uma primeira subida, aqui a grande questão é mais uma questão de momento, de timing, para quando essa primeira subida. E, portanto, estes discursos que vão acontecer ao longo da semana, e já começam hoje com 2 membros da Reserva Federal a ter um discurso, apesar de ser feriado nos Estados Unidos, serão essencialmente importantes para isso, para o mercado ganhar uma sensibilidade sobre se a subida poderá acontecer mais cedo ou mais tarde. Enfim, para já o mercado parece apontar para 2 reuniões como sendo chave, a reunião de setembro e a reunião de dezembro, mas essencialmente estes discursos serão importantes para tentarmos afirmar qual é a reunião que parece ser mais provável para podermos ter uma primeira subida de taxas por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos.
Em Portugal temos emissão de obrigações do Tesouro já esta quarta-feira. Sim, é uma emissão a maturidade daqui a 2021, 6 anos, montante entre 750 mil milhões de euros. O enquadramento não é assim tão positivo como era há alguns meses atrás. Tivemos, entretanto, algum aumento da volatilidade nos mercados europeus de obrigações. Tivemos este tema das eleições regionais e autárquicas em Espanha. Portanto, será interessante ver até que ponto é que, como irá portar-se então esta emissão de obrigações portuguesas neste enquadramento que não é tão positivo como era há alguns meses atrás. E que resultados é que vamos ter esta semana na Europa e Estados Unidos? Muito pouco, estamos já na ponta final na Europa, essencialmente tanto na Europa como nos Estados Unidos, quando muito temos mais alguns retalhistas na Europa, a Kingfisher no Reino Unido e também a Ahold na Holanda, nos Estados Unidos a Tiffany, mas estamos já na ponta final da época de resultados, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Albino Oliveira, muito obrigada pela sua presença e análise nesta edição das 12 e até para a semana. Adeus.